Prezado estudante, na aula anterior e em outras aulas dessa disciplina, você aprendeu que o programa de controle de pragas se inicia com a recepção do produto. Agora você vai aprender que a eficácia de um método de controle depende da estimativa precisa da densidade populacional de insetos no ambiente do armazenamento e na massa de grãos. Portanto, é no processo de amostragem que se determinam as características da população de pragas, como densidade ou número de insetos e espécies que ocupam a área, dispersão ou agrupamentos de indivíduos no espaço, modificações da taxa de nascimento ou morte, número relativo de vários estágios de insetos e alterações do número de insetos ao longo do tempo. Programas de amostragem devem avaliar também a efetividade das medidas de controle de insetos. O manejo integrado de pragas reduzirá o uso de pesticidas, porque as medidas de controle são usadas somente quando a amostragem indicar que a densidade de insetos excedeu o limite econômico. Em programas de manejo de pragas, o controle é economicamente eficiente se o custo de controle for menor que a redução no valor de mercado causado pela praga. Mais adiante, no decorrer dessa disciplina, voltaremos a abordar este assunto. A princípio, pode parecer esquisito ou cogitar o uso de medidas legais como estratégia de controle de pragas. Na realidade, as sanções legais visam uma série de comportamentos do homem que afetam a dinâmica das populações de pragas. Métodos de controle legislativo devem incluir todas as formas de legislação e regulamentação que possam impedir o estabelecimento ou reduzir a disseminação de uma população de insetos. O controle legislativo é, portanto, um método de controle de pragas que se baseia em leis, decretos e portarias, quer sejam federais ou estaduais, que obrigam o cumprimento de medidas de controle. A quarentena refere-se às proibições ou restrições impostas ao transporte dos grãos armazenados, supostamente infestados por pragas. Portanto, previne a entrada de pragas exóticas e impede sua disseminação. Esse serviço é executado pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, órgão do Ministério da Agricultura. Esse serviço atua também em caso de exportação de produtos agrícolas e florestais contendo pragas. A sanidade refere-se às medidas de higiene que devem ser tomadas para diminuir ou eliminar os insetos. Essas medidas envolvem colheita em época própria, utilização de equipamentos desinfetados, limpeza cuidadosa dos grãos e dos depósitos, separação de produtos de safras diferentes e utilização de armazéns à prova de roedores e pássaros. As medidas obrigatórias são medidas legais que obrigam ao produtor a executar o controle de determinadas pragas consideradas importantes para a região. Finalmente, a Lei de Fiscalização da Fabricação, Comércio e Uso de Inseticida, ou Lei dos Agrotóxicos, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras providências. Para o uso do agrotóxico, é necessário um parecer técnico ou receituário agronômico sobre a situação fitossanitária da cultura e que tenha a finalidade de instituir o uso adequado dos agrotóxicos. Tem por objetivo maximizar a eficiência no controle com o uso mais racional dos produtos fitossanitários. O controle físico é uma manipulação do meio físico sobre a população de insetos, diminuindo, eliminando ou reduzindo essas pragas. Embora tenha sido um dos primeiros métodos empregados para controlar insetos de produtos armazenados, sua utilização foi deixada de lado com a introdução dos modernos inseticidas artificiais. A temperatura e a umidade da massa de grãos são muito importantes no controle de pragas no armazenamento. Para os insetos, a principal fonte de umidade é a umidade do grão e, em menor escala, a umidade atmosférica e a água metabólica. Desse modo, um fator importante a ser considerado é o equilíbrio higroscópico estabelecido entre a umidade relativa do ar intergranular e a umidade do grão, pois a umidade e a temperatura são fatores que influenciam a sobrevivência e a reprodução de muitos insetos. Irradiação é o processo de se expor um produto alimentício a uma fonte que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Este tratamento é usado para preservar alimentos, reduzir o risco de doenças de origem alimentar e evitar a propagação de pragas invasoras, dentre outras.
A radiação pode ser emitida por uma substância radioativa ou gerada eletricamente. São dois os métodos básicos para controlar a população de insetos dos produtos armazenados pela ação mecânica. O primeiro, o de ação indireta, é pela manipulação do ambiente, e o segundo, de ação direta, é pela manipulação dos insetos. O método indireto é a limpeza ou redução de impurezas e matérias estranhas, como sementes quebradas, terra, pedras, sementes de ervas daninhas e sementes com rachadura no endosperma. As embalagens são uma barreira física que previne ou impede a infestação por insetos. No entanto, vários insetos, como a Plodia intercuptella e outros, têm capacidade para penetrar nas embalagens intactas. Quanto ao pó inerte, as argilas foram usadas como protetoras de grãos pelos nativos da América do Norte e África desde a antiguidade. A principal vantagem de um pó inerte é sua não toxicidade. Os tipos mais comuns de pó inerte são terra, terra diatomáceas e sílica. A terra de diatomácea é um pó inerte proveniente de algas diatomáceas fossilizadas. Possui dióxido de sílica como principal ingrediente. A sílica tem a capacidade de desidratar os insetos, matando-os em período variável de 1 a 7 dias, dependendo da espécie de pragas. O controle de insetos por meio de variedades resistentes, embora pareça ser um método ideal, encontra-se ainda em fase de estudos. Entende-se por variedade resistente aquela que, devido à constituição de seus genótipos, é menos danificada por um inseto do que outra, quando em igualdade de condições. O método de controle de insetos por via química deve complementar mais do que suplementar outras medidas como sanidade, manejo da temperatura e da umidade, uso de instalações adequadas, etc. O controle de insetos com produtos químicos é o mais usado em razão das facilidades para aplicação e da maior rapidez de ação, sendo atualmente o método mais econômico. No entanto, as desvantagens decorrentes do emprego do controle químico são: controle não é permanente, há riscos, como explosões, resíduos e toxicidade no momento da aplicação, e ainda a resistência dos insetos e o custo dos inseticidas e equipamentos. O inseticida ideal é aquele que mata rapidamente as pragas, não causa mal ao homem ou ao meio ambiente, apresenta uma atividade residual de apenas o necessário e que tem um nível aceitável de contaminação. Além disso, não deve ser caro, deve ser de fácil manuseio e preparo e produzir odores de proteção. Normalmente, os inseticidas são utilizados no controle dos insetos de grãos armazenados, nas modalidades convencionalmente chamadas de pulverização residual, pulverização protetora, nebulização e fumigação ou expurgo. Na pulverização residual, o inseticida é pulverizado interna e externamente em paredes, pisos, estrados, tetos, equipamentos existentes dentro do armazém e em volta da unidade armazenadora, como na primeira figura. O seu uso objetiva o extermínio dos insetos abrigados em depressões, vãos e fendas. Esses inseticidas apresentam poder residual, de tal modo que os insetos que venham a transitar posteriormente no local tratado são eliminados. Na pulverização protetora, o inseticida é pulverizado diretamente sobre a sacaria ou os grãos a granel em esteiras transportadoras durante o enchimento do silo. Para pequenas quantidades de grãos armazenados, pode-se aplicar o inseticida na forma de pó ou polvilhamento. A finalidade desse controle é preventiva e não curativa. As classes de inseticidas de contato usadas nos produtos armazenados: piretrina sinergizada, piretroides e organofosforados. Os piretroides, além de caros, são extremamente irritantes para os aplicadores. Os organofosforados são ótimos, com toxicidade e atividade residual adequadas. No Brasil, um pequeno número de inseticidas de contato é registrado para o uso em grãos armazenados. No Brasil, os fumigantes são amplamente empregados e considerados um tipo especial de pesticida, inseticida, um conceito que tem sido usado para determinar a eficácia da maioria dos fumigantes é a concentração versus tempo de exposição. O produto da concentração pelo tempo de exposição é obtido pela multiplicação da concentração média pelo tempo de exposição. Se a concentração for aumentada, o tempo de exposição pode ser reduzido e vice-versa. O fumigante mais usado diariamente no controle de insetos dos produtos armazenados é a fosfina, que é o nome comum para o hidreto de fósforo, pH3. A pressão ambiente é um gás incolor e inflamável. A fosfina pura é inodora,
mas apresentam um cheiro bem desagradável de peixe podre na formulação sólida de fosfeto de alumínio ou fosfeto de magnésio, na forma de pastilhas. Além do baixo peso molecular e baixo ponto de ebulição, a fosfina é somente 1,2 vezes mais pesada que o ar, o que lhe permite se misturar a este sem o sistema de recirculação. A maior desvantagem da fosfina é o tempo requerido para eliminar completamente o foco da população de pragas, que é de 3 a 7 dias. Outro fumigante muito usado no passado é o brometo de metila, CH3BR. Embora tenha registro para grãos armazenados, é atualmente muito pouco utilizado. Atualmente, é proibido a sua importação para aplicação na agricultura. Entretanto, o uso do brometo de metila para fins quarentenários e fitossanitários continua liberado até dezembro de 2015, com possibilidade de prorrogação pelo Ministério da Agricultura. A fumigação de produtos é feita em duas formas, ou seja, de quarentena e de controle. Na quarentena, o produto a ser exportado ou importado deve ser fumigado para assegurar que a praga associada a ele não seja transportada para uma área onde a praga não exista. Essas fumigações são consideradas mais rigorosas, podem ser realizadas no país de origem ou no país importador. No controle de quarentena, o objetivo é matar 100% da população de pragas. Para alcançar esse objetivo, o processo de fumigação deve ser rigidamente controlado. Um outro tipo de fumigação realizada em produtos é o de controle, que é usado para matar pragas que podem danificar a carga, diminuindo assim sua vida de armazenagem. As fumigações de controle são conduzidas em uma variedade de produtos a granel ou embalados, natural ou processados. Para se estabelecer um plano de fumigação para o sistema granel, é necessário, primeiramente, conhecer o tipo de unidade armazenadora a ser trabalhada. Cada unidade apresenta características próprias, seja um silo vertical ou os próprios graneleiros, cuja capacidade, modalidade de estocagem, condições de hermeticidade, sistema de movimentação do produto e padrão construtivo vão influenciar na maneira de aplicação e nas dosagens dos fumigantes. Geralmente, quando se trabalha com fumigante sólido, a distribuição é feita durante a operação em que o produto está sendo armazenado. Os tabletes, comprimidos ou sachês são colocados em intervalos regulares sobre a correia transportadora durante o carregamento. Em silos de grande capacidade, geralmente são usados equipamentos que fazem a dosagem automática dos comprimidos ou tabletes. No caso em que as unidades armazenadoras estiverem carregadas, os tabletes ou comprimidos poderão ser aplicados por meio de sondas, obedecendo à sequência operacional. Primeiro, vedar com papel craft betuminado ou similar os locais de vazamentos mais comuns, como janelas de inspeção, ventiladores de aeração, ponto de carga e descarga, respiradores e outros. Segundo, uniformizar a superfície da massa de grãos, quando possível, de modo a facilitar a operação de expurgo. Terceiro, determinar a quantidade de produto existente no silo ou graneleiro e calcular a dosagem do fumigante. Quarto, colocar lençóis plásticos sobre a superfície da massa de grãos. Para vedação próxima às paredes, utilizar cobras de areia. Quinto, distribuir o fumigante através das emendas dos lençóis plásticos, introduzindo a sonda até a profundidade máxima permitida. Sexto, o acabamento das emendas dos lençóis deverá ser com velcro para facilitar o fechamento. Manter o depósito fechado e vedado por um período mínimo de 5 dias. Finalmente, fazer a aplicação de um inseticida residual na superfície da massa de grãos após a retirada do lençol plástico. Para os grãos ensacados, a operação de expurgo poderá ser feita por meio de câmaras, fixas ou móveis, ou cobrindo-se as pilhas com lençóis plásticos. As lonas devem ser em PVC com espessura de 0,2 mm. Esse tipo de plástico oferece, além da impermeabilidade dos gases, boa resistência ao manuseio. O sistema de vedação no ponto de contato do lençol com o piso é feito com cobras de areia. Como mostrado na segunda figura, após a colocação do lençol, deve-se distribuir os comprimidos ou tabletes dentro de caixas que serão colocadas nas laterais da pilha. O tempo de exposição varia de 96 a 120 horas, dependendo das condições de temperatura. Após o expurgo, abrir portas e janelas para melhor exaustão dos gases. Para a confecção das cobras de areia, cortam-se tiras de pano ou lona com 30 cm de largura por 2 metros de comprimento e costuram-se as laterais,
formando tubos que são preenchidos com areia. O tubo costurado para formar a cobra de areia nunca deve ser enchido totalmente, pois ficando rígidas, não podem ser moldadas ao perfil da pilha ou câmara de lona. Para dar maior flexibilidade à cobra de areia, o ideal é que o tubo costurado seja carregado de areia até 25 centímetros inferior ao comprimento total do tubo. Tubos flexíveis para formar cobra de areia são fornecidos por empresas especializadas em produtos de combate a pragas de grãos armazenados. Na operação de expurgo de grãos ensacados, deve-se obedecer a sequência ilustrada nesse e nos próximos slides. Ou seja, o primeiro passo é, antes do empilhamento sobre os estrados, verificar e retirar possíveis trincas no piso. Em seguida, verificar a estabilidade da pilha. No terceiro passo, deve-se inspecionar os lençóis ou lonas impermeáveis a serem usados na cobertura da pilha para detectar possíveis furos. No quarto passo, deve-se colocar o lençol de plástico sobre a pilha e distribuí-lo de forma a cobrir todo o lote a ser fumigado e deixando sobra suficiente para colocar as cobras de areia. Caso contrário, diminuir o tamanho da pilha de sacos a serem expurgados. No quinto passo, deve-se fazer a vedação do lençol plástico sobre o piso, pela colocação de cobras de areia. Calcular a dosagem do fumigante em função do número de sacos ou do volume da pilha. Distribuir o fumigante ao redor da pilha e embaixo do lençol plástico. No sexto passo, após 2 horas, verificar se existe vazamento do gás. Para isso, utiliza-se papel mata-borrão embebido em solução de nitrato de prata a 10% que, na presença de gás fosfina, reagirá produzindo manchas escuras. Em caso de vazamento, deve-se fazer novamente a vedação do local. O tempo de exposição do produto sob o efeito da fosfina deverá de ser pelo menos 5 dias. Após o período de exposição, proceder à retirada do lençol plástico, sempre observando o sentido dos ventos. Antes da retirada da cobertura, tomar o cuidado de abrir todas as portas e janelas para facilitar a saída dos gases. Finalmente, fazer uma cobertura protetora em todos os lados e no topo da pilha. O armazenamento do milho em palha é uma prática muito usada por pequenos agricultores em todo o mundo. No Brasil, devido ao fato de se usar a espiga integral na alimentação do bovino, ou o famoso rolão, estima-se que aproximadamente a metade do milho seja armazenado dessa forma por algum tempo. Para a operação de expurgo do milho em palha, recomenda-se a sequência operacional descrita a seguir e visto na segunda figura. Primeiro, amontoar uma quantidade conhecida de milho em palha sobre uma área cimentada ou sobre uma lona plástica. Cobrir o milho com lençol plástico próprio para o expurgo ou lona impermeável ao gás. Vedar com cobras de areia ou outro material que dê boa vedação da interseção do lençol plástico com o piso. Distribuir o fumigante em locais predeterminados de acordo com as dosagens pré-calculadas. Deixar o produto exposto ao gás por um período mínimo de 5 dias. Ao armazenar o milho em palha, pulverizar com um inseticida protetor a superfície de cada camada que for colocada no depósito. Os inseticidas são ferramentas poderosas para lidar com o ataque de insetos que excedem uma população tolerável. O uso excessivo dos inseticidas, entretanto, tem resultado no fracasso desses produtos para o controle efetivo dos insetos em grãos armazenados. São várias as razões do fracasso de um inseticida. Como exemplo, o insucesso de uma aplicação pode ocorrer quando o inseticida é aplicado em doses menores que as indicadas, resultando em exposição dos insetos a níveis subletais. No entanto, a razão mais provável do fracasso do inseticida é o surgimento de resistência na população de insetos. Resistência é a habilidade de os indivíduos de uma mesma espécie resistirem a doses de substâncias tóxicas que deveriam ser letais para a maioria dos indivíduos em uma população normal. O melhor modo de retardar a resistência ao inseticida é o manejo integrado de pragas, ou MIP. No MIP, são utilizados métodos não químicos em vez de pesticidas, só aplicando o inseticida se a densidade da praga atinge o nível de dano econômico. Embora o brometo de metila venha sendo usado por mais de 60 anos, pouco ou nenhuma resistência de inseto foi desenvolvida para este formigante. Em 1976, a FAO e a Inspeção Global de Susceptibilidade a Pesticidas demonstraram que somente 4,7% das famílias testadas mostraram resistências ao brometo de metila e 9,7% apresentaram resistência à fosfina. Quando a eliminação do brometo de metila vir a ser uma realidade, a dependência da fosfina deverá crescer muito. Assim, técnicas de aplicação deverão ser desenvolvidas
para evitar intoleráveis problemas de resistência. Resistência à fosfina já tem sido demonstrado em várias espécies de pragas de produtos armazenados. Armazenagem com atmosfera modificada nada mais é do que armazenar o produto em um ambiente hermético com a retirada ou substituição do oxigênio intergranular por gás carbônico ou nitrogênio. Também, a própria respiração dos grãos e dos insetos pode alterar a composição do ar intergranular e colaborar para a preservação do produto armazenado. Apesar da dificuldade de se construir economicamente grandes estruturas permanentes para o armazenamento de grãos, o armazenamento com atmosfera modificada já é uma das técnicas de preservação de maior sucesso e adequadas para grandes variedades de produtos agrícolas e alimentares em pequenas quantidades. O controle biológico promete ser um importante componente de estratégias do MIP para muitos tipos de armazenamento. Os agentes de controle biológico incluem os patógenos, organismos microscópicos ou não, capazes de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros. Os parasitoides, organismos que parasitam outros seres, não os deixando chegar à fase adulta de reprodução. E os predadores, interação entre dois indivíduos, na qual um deles se alimenta do outro. Esses elementos são distinguidos pelo fato de serem capazes de reproduzir depois de sua liberação. Vale ressaltar que o controle biológico deve ser usado somente como profilaxia e não como estratégia de remediação, podendo ser mais efetivo quando integrado a outras estratégias, como a sanitização, aeração, etc. Um programa de controle biológico para pragas de produtos armazenados requer cuidadoso planejamento. Não é simplesmente uma matéria viva de parasitoides e predadores selecionados de uma lista. Muitos dos inimigos naturais são hospedeiros específicos, podendo-se determinar que espécie de praga está causando o problema.